Bom, então o que a gente vai fazer agora, pessoal, é resolver esse símbolo de Legendre, né? Calcular esse símbolo de Legendre, e a gente vai tentar descobrir se isso é 1 ou menos 1. Lembrando que toda vez que a gente calcula um símbolo de Legendre, a gente está, na verdade, associando, né, com uma determinada equação de congruência envolvendo o quadrado de um determinado x. Então, estou me questionando se essa equação de congruência tem solução ou não. E a gente sabe que toda vez que o símbolo de Legendre for 1, significa que a equação de congruência associada tem solução. Se o símbolo de Legendre der menos 1, então significa que a equação de congruência ela não tem solução. Beleza? Bom, a gente tem que usar as propriedades aqui. Então, o que a gente vai fazer é calcular o símbolo de Legendre de 42 sobre 127. Só um cuidado que a gente tem que ter aqui é verificar se esse número que aparece aqui ele é um número primo, tá bom? A gente calcula o símbolo de Legendre para números que são primos. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai usar é como é a fatoração do 42. Então, fatorando 42, a gente obtém 2 vezes 3 vezes 7. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 3 vezes 7 sobre 127. Então, quando a gente faz essa conta aqui, a gente sabe que o símbolo de Legendre ele é multiplicativo, completamente multiplicativo, né? Então, quando a gente tem uma multiplicação aqui dentro, a gente pode quebrar em símbolos de Legendre no seguinte sentido. 2 sobre 127. 3 sobre 127. E 7 sobre 127. E aí, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é calcular cada um desses símbolos de Legendre. Quando a gente tem o número 2 envolvido, a gente tem uma fórmula para calcular o símbolo de Legendre. Quando a gente tem números primos ímpares envolvidos, a gente pode calcular via lei da reciprocidade quadrática. Então, a gente vai separar aqui em três casos, né? Então, vou calcular primeiramente quem é o 2 sobre 127. E existe uma fórmula, então, para símbolo de Legendre envolvendo 2, que é calcular menos 1 elevado ao número primo ao quadrado menos 1 sobre 8. A propriedade que a gente está usando aqui é que 2 sobre P é menos 1 elevado a P ao quadrado menos 1 sobre 8. Mas assim, aqui fica praticamente inviável calcular isso. Imagina que eu estou sem calculadora e vou tentar calcular 127 ao quadrado. Vou gastar um tempinho razoável. Então assim, na prática, pessoal, não importa quanto vale de fato 127 ao quadrado. O que a gente vai fazer é calcular 127. Desculpa aí, pessoal, pelo barulho. Eu vou usar o seguinte fato, que quando eu tenho diferença de dois quadrados, isso é o produto entre a diferença dos termos vezes a soma dos termos. Então vai ficar 127 menos 1 vezes 127 mais 1, tudo isso sobre 8. E na prática, eu só preciso saber se esse expoente que está aparecendo ali ele é um número par ou se ele é um número ímpar. Bom, quando a gente obtém 126 e 128. Quando a gente simplificar 126 com 8, vai dar 63 sobre 4. Então, a gente vai ficar com menos 1 elevado a 63 sobre 4. E quando a gente simplificar 128 com 4, vai dar 64 sobre 2 e 32 sobre 1. Então, a conta final vai ficar essa, 63 vezes 32. Como eu sei que o produto de número ímpar com número par é ainda um número par, e menos 1 elevado ao número par dá 1, então o resultado disso aqui vai ser 1. Beleza? Em um próximo vídeo, a gente vai verificar que, na verdade, dá para fazer essa conta aqui, né, do símbolo de Legendre de uma forma um pouquinho mais simples, apenas olhando para o resto da divisão do número primo por 8. Seguindo aqui a nossa solução, a gente vai precisar calcular o símbolo de Legendre de 3 sobre 127. Bom, pela lei da reciprocidade quadrática, quando a gente pega dois primos ímpares, e eu quero calcular um determinado símbolo de Legendre, 3 sobre 127, em que eu não consigo reduzir mais, a gente pode inverter os dois primos de posição, então seria 127 sobre 3, vezes menos 1 elevado ao produto de dois números envolvendo os números primos, que é o número primo menos 1 sobre 2 e o outro número primo menos 1 sobre 2. Certo? Então fica... o nosso cálculo fica exatamente assim. Então agora é só fazer a conta. Então quando a gente... aqui fica simples de resolver. Aqui eu preciso voltar a reduzir módulo agora, módulo 3. Então vamos questionar o seguinte.
O 127 é congruente a quanto módulo 3? É a primeira pergunta que a gente vai se fazer. Bom, fazendo um pouquinho de conta, né, o 126 ele é múltiplo de 3, então o 127 vai deixar resto 1 na divisão por 3, e por esse fato, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 3, e qual fato que eu estou usando aqui? Que o 127 ele é congruente a 1 módulo 3. E a gente sabe, né, uma das propriedades do símbolo de Legendre é que quando a gente tem dois números que são congruentes módulo um determinado P, então os símbolos de Legendre entre eles coincidem, tá bom? E aqui a gente faz a outra conta. A gente fica com 3 menos 1 sobre 2, 127 menos 1 sobre 2. Aqui dá 2 sobre 2 dá 1. Aqui dá 126 sobre 2 dá 63. Então ficou menos 1 elevado a 1 vezes 63. Nesse caso aqui eu tenho um produto de números ímpares. Eu sei que o produto de números ímpares de dois números ímpares é ímpar. Menos 1 elevado ao número ímpar é ímpar. Então essa parte aqui eu sei que dá menos 1. E um fato extremamente importante do símbolo de Legendre é, quando eu tenho um número que é um quadrado perfeito dentro do símbolo de Legendre sobre um determinado número primo, independentemente do que seja, isso vai ser 1. Afinal de contas, qualquer número quadrado perfeito é um resíduo quadrático módulo esse primo. Então o resultado aqui vai ser 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Então calculamos já o 2 sobre 127 e o 3 sobre 127. Agora só falta o 5 sobre 127. A gente vai usar exatamente o mesmo procedimento que a gente fez no caso anterior. A gente vai usar a lei da reciprocidade quadrática. Vou até deixar destacado aqui. Lei da reciprocidade quadrática. Então a gente vai usar a lei da reciprocidade quadrática para calcular isso aqui. Então isso aqui vai ser 127 sobre 5. Não é o 5 não, é o 7. Ah, é 7, desculpa. Obrigado. Muito obrigado. Realmente, a gente tem que calcular o 7 sobre 127. Senão a gente estaria resolvendo outro problema, né? Não seria esse que está exibido. Obrigado. Então é só trocar aqui 7 sobre 127, vai ficar 127 sobre 7 vezes. Aí eu tenho que colocar aquele fator de correção da lei da reciprocidade quadrática. Menos 1 elevado a 7 menos 1 sobre 2. 127 menos 1 sobre 2. E aí, só fazer um pouquinho de conta. Fazer aqui na linha de baixo, acho que vai ficar um pouquinho melhor. Não, acho que não vai caber. Deixa ele mesmo. E aí eu vou usar a mesma situação que a gente usou aqui no 127 sobre 3. Eu vou me perguntar, o 127 é congruente a quanto módulo 7? E aí, baseado nisso, eu calculo quem é o símbolo de Legendre. Então, o 127, o 140 né, é múltiplo de 7. Quando você tirar 14 unidades, vai dar 126. Então, 126 é múltiplo de 7. Então, 127 vai deixar resto 1. Portanto, isso aí vai dar 1 sobre 7 vezes menos 1 elevado a... Aí 7 menos 1 dá 6, 6 sobre 2 dá 3, número ímpar. E o outro a gente já tinha feito a conta, a gente sabe que dá 63. Ou seja, terminando a conta aqui na parte de baixo, 1 sobre 7 a gente já sabe que é 1, que 1 é quadrado perfeito, vezes menos 1, e aí esse resultado aqui vai dar menos 1. Certo? Só para deixar o destaque aqui, que eu usei o fato que o 127 também é congruente a 1 módulo 7. Se eu tivesse naquela situação do módulo 5, né, que eu tinha escrito antes, aí ia dar um pouquinho diferente, né? O 127 seria congruente a 2 módulo 5, e aí a conta seria completamente diferente. Bom, feita essa parte, agora é só substituir. Né? Então, conclusão é que, portanto, o símbolo de Legendre de 42 sobre 127 vai ser igual a... O primeiro símbolo de Legendre aqui do 2 sobre 127 deu 1. O segundo deu menos 1. Né? Esse aqui foi esse que a gente calculou. E o terceiro deu menos 1 também. Fazendo com que esse símbolo de Legendre seja 1. Conclusão, esse símbolo de Legendre vale 1. Portanto, essa equação de congruência ela tem solução. Vale lembrar que esse método, ele na verdade nos informa se tem solução ou não. Ele não fala exatamente quem é a solução. Um fato importante aqui sobre equações quadráticas é que quando tem uma solução, na verdade a gente sabe que tem exatamente duas quando a gente olha módulo, o primo com o qual a gente está trabalhando. Tá bom? Aqui a gente termina então a nossa questão. Se alguém tiver alguma dúvida,